Você já ouviu falar na justificação, santificação e glorificação? Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre esses três estágios, ou melhor, três fases na vida do cristão, do evangélico que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele passa por três processos até conseguir chegar à vida eterna. O primeiro é a justificação, o segundo é o processo da santificação e o terceiro, a glorificação do corpo. Então, nesse vídeo de hoje, vamos falar sobre esses três temas, esses três tópicos, certo? Os três procedimentos e estágios para você chegar e conquistar a vida eterna. Então, vem com a gente, se inscreve no canal, deixa seu like, curte, comenta e compartilha, por gentileza, e vamos falar sobre esse assunto. Bom, o primeiro deles é sobre a justificação. O que é a justificação na vida de uma pessoa? Quando Adão e Eva cometeram o pecado e desobedeceram a Deus no Éden, todo o pecado contaminou toda a raça humana. Todo ser humano tem o DNA de Adão na questão do comportamento e já nasce concebido em pecado. Então, devido a isso, todo ser humano, ao nascer, já tem a tendência de cometer pecado até a morte, e o seu estilo de vida já está afastado do Criador, de Deus. Ocorreu lá no Éden, quando Adão e Eva comeram fruto da desobediência, da sabedoria, do bem e do mal, eles automaticamente se contaminaram e contaminou toda a raça humana, toda a fauna e a flora. E a partir daí todo ser humano nasce concebido em pecado. Então, perante este cenário, a esta realidade, todo ser humano precisa se converter, ter a ciência, a consciência que é um pecador, que está indo em direção à perdição eterna, para o inferno. Então ele precisa se reconciliar com Deus, se tornar amigo de Deus, ou seja, o único intermediário para isto é Jesus Cristo. Ele precisa aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, mas para antes ele precisa ter a consciência, saber que é um pecador para poder aceitar. A partir do momento que ele aceita, que ele reconhece que é um pecador e aceita o Salvador Jesus Cristo, então ele passa pela fase da justificação, a questão jurídica. Ele é justificado do seu pecado. Deus trata o passado dessa pessoa. Essa pessoa sai da morte, da condição de pecador, para a condição de uma pessoa salva. Como Paulo diz na carta de Romanos, capítulo 3, versículo 22, Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. E é assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. E Paulo prossegue no versículo 23, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo, que os salva. E diz, Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa de seus pecados. Porém agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim ele é justo e aceita os que creem em Jesus. E no versículo 27 ele continua, será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. É porque não. Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Jesus Cristo, ou seja, a salvação e a justificação é a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como Salvador. Você é justificado e a penalidade do pecado não está mais sobre você, a condenação. Você é imediatamente justificado pela salvação e pela morte, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então, tendo a justificação, que é o primeiro estágio dessas três etapas, justificação, santificação e glorificação. Entendemos agora um pouco da justificação. Quando você aceita Jesus, você é justificado. E agora vem a segunda parte, que é a santificação, que é o processo da vida aqui na Terra. Vamos agora tratar da santificação, que é um processo mais delicado e mais lento. Quando o ser humano passou
a pecar, quando Adão e Eva cometeu a desobediência a Deus, todo ser humano tem a tendência a pecar. O pecado está dentro do corpo e do nosso coração, da nossa mente. Mesmo que a gente não queira pecar voluntariamente, nós pecamos involuntariamente, tendo ódio, tendo inveja, rancor, cobiça e etc. Outros pecados que está em nosso ser, na nossa carne. Então, como a santificação é um processo lento que vai ocorrer na vida do cristão, quando ele aceita Jesus Cristo e é justificado, vem logo a vida aqui na terra, o processo enquanto ele está aqui antes de sua morte. E nisso tem todo o processo da santificação, ou seja, a luta contra o pecado que mora dentro do nosso ser, do nosso interior. Isso vai se manifestar todos os dias na nossa vida. A gente vai pecar por pensamento, que são os pecados involuntários. Mesmo sem querer, a pessoa acaba pecando. Por exemplo, você está no trânsito, dirigindo o carro, chega uma pessoa, outro carro no caso, outro veículo e dá um corte. Você acaba tendo aquele estresse. Ou no ambiente de trabalho, com algum colega de trabalho que fala alguma coisa na reunião que você não queria, você tem um estresse, quer sair mais cedo, aí alguém faz uma pergunta, aí a pessoa que está fazendo o procedimento seletivo acaba prolongando mais e você acaba ficando com raiva, ou às vezes ódio, raiva, rancor daquela pessoa. São pecados que você não queria ter, mas são algo involuntário que você tem, um pecado que se manifesta. Ou um homem que é casado e vê outra mulher formosa, ele sente desejo sexual ao vê-la, ou também a mulher que é casada e vê outro homem que ela acha interessante e também tem desejo sexual. São todos pecados involuntários, porque já está enraizado no nosso ser. Tantos outros pecados como a cobiça, a inveja, você tem vontade de ter aquilo que outra pessoa tem. O invejoso, ele não quer apenas prosperar, ele quer também que a pessoa que ele inveja não tenha as coisas que ele não tem. Ou seja, ele tem aquela inveja para poder negativar e não deixar que a outra pessoa prospere na vida. Isso também são pecados muitas vezes involuntários, que está no coração, toda a cobiça, inveja, adultério, raiva, rancor, ódio. E tudo isso, a pessoa que está em pecado, todo ser humano tem essas condições, vive na escuridão e não percebe o que está ocorrendo na sua vida. Quando ela aceita a Jesus Cristo como Salvador, ela aprende, vem para a luz é revelada a todas as trevas que ela tinha. Ela vai começar a estudar as Escrituras, a Bíblia, e vai ter mais conhecimento. Nisso ela vai começar a se enxergar como pecador. Aí começa o processo da santificação, que ela vai ter que se santificar todos os dias, pedir perdão pelo seu pecado para poder viver e ser salvo. Ou seja, a santificação é um processo lento que todo cristão passa. Porém, a gente não deve confundir santificação ou santidade com impecabilidade. É diferente. Não quer dizer que a pessoa, por aceitar Jesus Cristo e ser justificado, que essa pessoa não vá cometer pecados. Não é a impecabilidade. A questão da impecabilidade só vai ocorrer no processo da glorificação, que é o terceiro estágio. Nós estamos no segundo estágio, que é a santificação, que é o processo que você vai cair, pecar e se levantar novamente. Você vai pecar até involuntariamente e às vezes voluntariamente, sabendo que está errado, vai pecar. Porém, o Espírito Santo que habita em você, ele vai alertar quando você cometeu o pecado e você vai se entristecer. Diferente da sua vida anterior, antes da justificação, quando você era um ímpio. Você pecava e não tinha consciência. No caso, tinha a consciência, a ciência de que estava pecando, pois todos nós temos absolutos morais. Deus já colocou uma lei moral que todo ser humano que está cometendo o erro, o pecado, ele já tem ciência. Ninguém é totalmente inocente. Porém, não tem aquela questão do arrependimento que o Espírito Santo nos dá. Então, entendendo um pouco sobre a santificação, a gente vai cometer os pecados que moram dentro do nosso ser. Os pecados involuntários. Você vai pecar todos os dias e várias vezes por dia. O pecado involuntário, só por pensar mal do seu amigo ou de alguma pessoa que você não gosta, ter um mau juízo ou um julgamento,
ou raiva, ódio e etc., como eu falei anteriormente, isso são pecados involuntários. E os voluntários são o que você faz, que você comete na prática com alguém. Mas o processo de santificação vai, no caso, aperfeiçoando em você até chegar o dia da glorificação. Enquanto não chega o dia da glorificação, da transformação do corpo, o processo aqui nesta vida é o processo da santificação, de você se mudar e melhorar seu comportamento, pois é tudo estilo de vida e comportamental. O Evangelho de Jesus Cristo vai tirar você das trevas, de uma prática pecaminosa, para iluminando a sua vida para a prática de santificação, cada vez mais santificando e estando mais perto de Deus, com um estilo de vida em amar o próximo, não cometer pecados deliberadamente. Pecar todo dia uma vida de um pecadeiro vai ter mais misericórdia, mais amor, mais compaixão pelas pessoas, vai ter o domínio próprio. A santificação vai exercitar em você o domínio próprio para que você tenha controle sobre a sua natureza humana, para que não venha pecar sempre e deliberadamente. Paulo fala, por exemplo, no Carta de Romanos, capítulo 5, versículo 17, ele diz: é verdade que por causa de um só homem e por meio de seu pecado, a morte começou a dominar toda a raça humana. Devido a este pecado, o pecado original, que contaminou não só a morte, como também o estilo de vida e o comportamento de todo ser humano. A Gênese explica por que o homem está na condição que ele se encontra hoje em dia, na condição de pecador. O mundo caído com a criminalidade, com bastante homicídio, pecados perversos na área sexual e dentre outros. Todo esse pecado é porque o ser humano está provado que ele está caído e condenado, já propício com a tendência de ir para a condenação eterna, a não ser que ele aceite Jesus Cristo e mude o seu rumo de vida. Então vem a justificação, primeiro estágio, e depois a santificação, que é o processo que vai tratar ele a melhorar o seu estilo de vida e o seu comportamento mais próximo de Deus, a imagem e semelhança de Deus. E depois, no terceiro estágio, vem a glorificação do corpo, que Paulo fala que quando vier Jesus Cristo retornar na sua segunda vinda, todos os mortos que morreram em Cristo serão ressuscitados, e os que estiverem vivos, no abrir e fechar de olhos, serão transformados do corpo corrupto para o corpo incorrupto, sem a presença do pecado. Aí sim, na glorificação, quando for ter a metanoia, a mudança do corpo, a transformação do corpo frágil e mortal para o corpo forte e imortal, também vai ter a mudança total de mente. A metanoia, que não vai ter mais a condição da presença do pecado, não vai ter mais essa questão do pecado voluntário nem do pecado involuntário, que a gente vai estar superior, vamos estar na mesma situação e condição que Adão e Eva estavam quando foram criados no Gênesis, sem a presença do pecado. Como Paulo diz na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 22, assim como por estarem unidos com Adão, todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo o primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando ele vier, e então virá o fim. Ou seja, nesta terceira etapa da glorificação, que vai ter a extirpação total da condição do pecado. Todos nós estamos ainda, mesmo aceitando a Jesus Cristo, passando pela justificação do pecado, sendo, no caso, considerado justos perante Deus, mesmo assim, a condição de pecador ainda está enraizado em nosso ser, na nossa condição, devido ao pecado de Adão e Eva. E isso vai ter o processo aqui na terra da santificação enquanto em vida, e depois na volta de Jesus, que vai ter a terceira parte, que é a glorificação, onde será arrancado a condição de pecador, certo? Então, este vídeo foi para lembrar e trazer as três etapas da vida do cristão. A primeira, a justificação, onde ele é considerado justo quando aceita Jesus Cristo. O segundo, a santificação, que é o processo dele aqui nessa vida para conseguir o estilo de vida mais apropriado com o Evangelho, o comportamento. E o terceiro, a glorificação, ele passando por isso, aceitando a Jesus e vivendo uma vida correta no Evangelho, ele vai passar pela glorificação, onde será tirado a condição de pecador, a transformação do corpo. Então essas são as três etapas, as três fases
na vida do cristão, justificação, santificação até a glorificação, certo? Espero ter esclarecido esse tema aqui. Se você gostou e ficou até o final do vídeo, eu agradeço. Peço que, por gentileza, dê o seu like, também curte, comente e compartilha aqui embaixo o que você achou do vídeo sobre essa questão da justificação, da santificação. E não confundir a santificação com impecabilidade, certo? Que todos nós temos na condição e vai cometer aqueles pecados involuntários. Porém, todo o trabalho vai ser feito aqui na terra para que a gente possa alcançar a glorificação em Cristo. Então, terminemos o vídeo por aqui. Agradeço a você por estar até o final com a gente. Que Deus abençoe você grandemente e até o próximo vídeo.